Bom dia, pessoal. Bom dia, queridos, amados, amigos, amigas. Você jovem, você católico, você evangélico, você cristão, você que está aí querendo uma resposta para a tua vida, seja muito bem-vindo. E hoje, diferente de outros evangelhos, o Senhor, mais que puxões de orelha que Ele vem nos dando ao longo dessas semanas, hoje Ele faz um convite. Hoje o Senhor te convida à caridade especialmente na tua família e à humildade de coração. Isso aí é difícil, hein? Hoje o Senhor está nos chamando, Adriana, Davi, hoje o Senhor está nos chamando para uma missão nada fácil, viu? Mas a gente vai lembrar que a gente vai conseguir construir isso, especialmente na nossa família, porque o Senhor passou já por muita coisa por nós. O Senhor se deu numa cruz por nós. O Senhor morreu por nós. Então, o que Ele nos pede hoje é bem desafiador. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir, porque você vai lembrar que teve uma única pessoa que morreu por você numa cruz. Então, Jesus, aqui hoje na cruz, trago ela aqui para bem pertinho de você, para te lembrar que não houve Tiago, não houve ninguém no mundo que te amou mais. Eu tenho certeza que o Senhor está muito feliz em te ver parando a tua vida para entrar em oração com a gente aqui. Se eu fico feliz quando vejo vocês, imagina o Senhor como Ele não fica feliz em ver que a gente está buscando a palavra dEle, a paz de Cristo, meu amigo. E nenhum Deus, nenhum outro homem, nenhum outro profeta se deu numa cruz por seus amados, seus filhos, seus discípulos, por nós, por mim, por você. Então, nenhum. Se a gente for buscar o túmulo de todos os outros que passaram por esse mundo, de todos os grandes profetas, os grandes escritores, todo mundo a gente consegue achar o túmulo, consegue achar os restos mortais. De Jesus Cristo, não. Jesus Cristo morreu numa cruz e ressuscitou. Tantos e tantos já procuraram e não encontram, porque o Senhor está vivo. E hoje o chamado que Ele nos dá, Ele nos faz, é um chamado muito desafiador. E por amor a Ele, eu tenho certeza que nós vamos nos esforçar para fazer isso, especialmente na nossa família. O desafio começa sempre em casa, sempre com os que estão perto, não é com os que estão longe. E que essa imagem do Cristo, que morreu por você, que se deu numa cruz por você, possa guiar as tuas decisões. E lembrando-se que não tem nenhum outro Deus, não tem nenhum outro grande sábio, nenhum grande profeta que morreu numa cruz inocente por amor para te mostrar o caminho que leva ao céu. E mais ainda, quando ele estava pregado nessa cruz, desfalecido, aqui essa imagem está muito bonita. Jesus, lembram? Jesus não tinha aparência humana. E sem aparência humana, geralmente, quando as pessoas eram crucificadas, eles ficavam dias até morrerem numa cruz. Jesus morreu em 3 horas, de tão machucado que ele estava, de tão machucado, desfalecido. Então, assim, com o corpo minando sangue, já sem conseguir puxar ar aqui nos pulmões para falar, ele ainda teve coragem de escutar aquela discussão entre os 2 ladrões e ainda falar que perdoava o ladrão e perdoava toda a humanidade. Então que você possa se lembrar disso nesse dia. Bom dia, Vanessa, bom dia, Marcinho. Que você lembre que Jesus se deu numa cruz por amor a você. Bom dia, Kátia. E que assim nós possamos viver o evangelho desafiador que ele nos traz hoje, que está em Lucas 12, 49 ao 53, que são os sinais dos tempos da reconciliação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar se ele já está aceso? Mas devo ser batizado num batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, digo-vos, mas separação.
Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejamos perdoados dos nossos pecados. O Senhor nos diz aqui então, até o 53 realmente bem pequeno, mas olha só que situação, pessoal. A gente crente que o Senhor vai trazer a paz para nossa família e Ele fala que julgais que vim trazer a paz à terra, não digo-vos, mas separação. Separação em qual sentido? Daqueles que conhecem, daqueles que estão aqui buscando a palavra do Senhor, buscando aprender, buscando levar a palavra de Deus, e aqueles que ainda não estão prontos. Então pode ser que aí na tua casa seja o teu maior desafio, querido irmão e querida irmã. Pode ser que aí, você que já está buscando a palavra de Deus, que você que já entendeu que não dá para caminhar sem o Senhor, você já entendeu isso, você está na tua caminhada e sofrendo perseguição na tua casa. Pode ser que todo mundo fale, irmã, meu Deus do céu, o que a Adriana está fazendo agora? Vanessa, Tiago, Marcinho, Kátia, Juliana, o que está acontecendo agora? O que esse povo tanto está rezando, está orando, está lendo a palavra de Deus, mudou as músicas, agora não escuta mais música do mundo, agora não olha mais o TikTok, as dancinhas do TikTok, agora não está assistindo mais o Reels de, sei lá, de piada, de gracinha, de fofoca, não assiste mais novela. Agora ela não sai mais, já não tá bebendo mais, já não tá mais indo pra rua, não tá indo mais pra praça. Agora tá vivendo uma vida diferente porque se encontrou com o Senhor. E pode ser que na tua casa você encontre a maior resistência. E o Senhor fala aqui que o maior desafio vai ser na família, que ele cita o pai e o filho, a mãe e a filha, nora e sogra. Então o maior desafio vai ser dentro da tua casa. E o que o Senhor te pede? A caridade também. Porque da forma como você chegou aqui, da forma como você hoje vai na tua igreja, frequenta a missa, vai ao culto, se confessa com o padre, com o teu pastor, a outra pessoa ainda não está nesse nível e a gente precisa ser caridoso. Porque, em primeiro lugar, a gente precisa orar pelas pessoas. Orar pela conversão da nossa família. E depois ser exemplo. Porque se a gente for dar patada, se a gente bater de frente, a gente vai estar sendo o quê? Um contra-testemunho. Então, eu trago essa cruz hoje para te falar o seguinte. Que o Senhor, quando ele estava lá sendo humilhado, andando nas ruas, levando cusparadas, palavras, eram pessoas que até pouco tempo adoravam ele, uma semana antes estavam louvando ele, fazendo um cordão, gritando aleluia com folhinha de coqueiro, com as folhas lá, louvando o Senhor, dando glória a ele, que ele estava chegando na cidade. Uma semana depois, aquelas pessoas já estão crucificando o Senhor. Então, Jesus foi paciente. Jesus estava sendo cuspido, humilhado, chicoteado. Imagina a quantidade de sangue que não ia caindo por aquelas ruas afora. A coroa de espinhos aqui, eu mostrei para vocês o tamanho de um pequeno... Esse aqui é o espinho pequeno da coroa que entrou à base de pauladas na cabeça de Jesus. Imagina a quantidade de sangue que nos corria pelas ruas, os quilômetros que Jesus andou com a cruz. Então, ainda antes de morrer, Jesus ainda perdoa quem estava ofendendo ele. Então hoje, meu querido e amado irmão, irmã, você que está decidindo por uma vida nova, uma vida em Cristo Jesus, e saiba que eu falo para mim também, a gente precisa ser humilde. A gente precisa aguentar, guarda tudo no coração. Maria guardava tudo no coração.
Jesus perdoou os que estavam ofendendo ele, os que estavam matando ele, o Filho de Deus sem pecado nenhum. Então que você hoje, se você está passando por um desafio na tua vida, está pensando em desistir, que não vale a pena, que você não aguenta mais, você aguenta sim. E você foi chamado a essa terra, você tem um chamado na tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. E a primeira coisa é conseguir transformar a tua família. Só que não vai ser. Olha só, olhem para Jesus. Olhem para o Senhor. O Senhor foi crucificado. Jesus podia ter chego, né? Era o que esperavam dele, que ele ia atacar fogo, ia acabar com o Império Romano, e acabou isso tudo, e o Senhor vai reinar. O Senhor não faz isso. O Senhor quer que as pessoas escolham amar a Ele de todo o coração. Então que na tua casa você possa reforçar as orações pela tua família, pelo teu marido, pela tua esposa, teu namorado, tua namorada, teus filhos, teus sobrinhos, sogra, sogro. Que você possa ser o canal de união e canal de bênção na tua casa. E que pelo exemplo você possa estar trazendo mais pessoas para a oração, para rezarem contigo, para irem à igreja contigo. Então, quando o Senhor fala que as pessoas vão estar divididas, são aqueles que acreditam, que têm fé no Senhor, que procuram o Senhor, e aqueles que não estão. Mas não vai ser a base de ferro e fogo, senão você pode provocar uma catástrofe maior ainda. As pessoas podem pegar birra, podem pegar raiva. Então, seja o canal de bênção. Tem a oração de São Francisco, né? Vamos lembrar a oração de São Francisco? Senhor, fazei que eu procure mais amar que ser amado, perdoar que ser perdoado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que o Senhor hoje possa nos dar a graça de sermos canal de bênção na família, no teu trabalho, e nada de ficar dolorido, nada de ficar aí com o ego ferido. Olhem para o Senhor, gente. Sempre se lembrar ou pensar e passar na tua cabeça que o inimigo que joga da forma como os anjos vão nos orientando. O inimigo de Deus, o demônio, também era um anjo um dia, lembra? Um anjo caído, com inveja de Deus, inveja do amor de Deus por nós. Então, quando o inimigo ficar soprando na tua cabeça aí que você está sendo humilhado, para com isso, deixa isso para lá, responde na mesma altura, você vai lembrar da cruz de Jesus. Jesus nunca que responde na mesma moeda, porque ele sabe quem é o Pai dele e ele sabe para onde ele vai voltar. Então, que hoje seja assim também no teu dia, que você se lembre da cruz de Jesus. Quando se passar por desafio, quando você se sentir humilhado, lembre-se, você tem 2 mandamentos resumidos por Jesus para seguir. E essa é a nossa missão aqui na Terra. E Ele conta contigo para ser sal da terra e luz do mundo. Então, assim, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos abençoe, nos dê a força para superarmos as dificuldades e os desafios desse mundo. Canal de bênção nesse mundo. O Senhor conta com você. Então, que assim, que o Senhor nos abençoe, que o nosso anjo da guarda nos guie, nos proteja, que São Miguel nos proteja de todo mal. Que o nosso anjo da guarda guarde os nossos caminhos e o Espírito Santo de Deus possa iluminar, nos dar sabedoria e o temor a Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. O Senhor te guarde, tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Beijo para vocês.